Ora vivam, poesia na clausura 68. Estou para aqui ainda a brigar com uma mazela, mas hoje não resisti a vir. Não vou cantar, ainda não sou capaz, mas vou dizer um poema do Vinícius de Moraes. E trarei o Vinícius de Moraes, vamos ver se amanhã, já cantado e também dito, trá-lo-ei amanhã. Hoje é só um poema. E é um poema que é uma enorme lição, não é? Uma enorme lição de poesia. Chama-se Receita de Mulher. Foi escrito em 1959. Aliás, a data da sua criação é referida de maneira indireta aqui no poema, quando ele alude à República Popular Chinesa e às vestes azuis que os chineses e as chinesas usavam no período pós-revolucionário. E é uma lição para eles, para nós, para os homens, para os jovens de todas as idades, para terem sempre consciência da nossa imensa inabilidade e imenso que temos que aprender sempre. E às senhoras, às meninas de todas as idades, a consciência de que isso da idade não é uma tolice, é uma verdade, mas é uma verdade que contém segredos, não é? E contém truques de sensualidade, seguramente, que eu nem imagino. As muito feias, que me perdoem, mas beleza é fundamental. É preciso que haja qualquer coisa de flor em tudo isso, qualquer coisa de dança, qualquer coisa de haute couture em tudo isso. Ou então que a mulher se socialize elegantemente em azul, como na República Popular Chinesa. Não há meio termo possível. É preciso que tudo isso seja belo, é preciso que súbito se tenha a impressão de ver uma garça apenas pousada e que um rosto adquira de vez em quando essa cor só encontrável no terceiro minuto da aurora. É preciso que tudo isso seja sem ser, mas que se reflita e desabroche no olhar dos homens. É preciso, é absolutamente preciso, que seja tudo belo e inesperado. É preciso que umas pálpebras cerradas lembrem um verso de Éluard e que se acariciem nos braços alguma coisa além da carne. Que se os toque como ao âmbar de uma tarde. Deixai-me dizer-vos que é preciso que a mulher que ali está com uma corola ante o pássaro seja bela, ou tenha pelo menos um rosto que lembre um templo e seja leve como um resto de nuvem, mas que seja uma nuvem com olhos e nádegas. Nádegas é importantíssimo. Olhos então nem se fala, que olhem com certa maldade inocente. Uma boca fresca, nunca úmida, é também de extrema pertinência. É preciso que as extremidades sejam magras, que os ossos despontem, sobretudo a rótula no cruzar da perna e as pontas pélvicas no enlaçar de uma cintura semovente. Gravíssimo, porém, é o problema das subneteiras. Uma mulher sem saboneteiras é como um rio sem pontes. Indispensável que haja uma hipótese de barriguinha e, em seguida, a mulher se alteie em cálice e que os seus seios sejam uma expressão greco-romana mais do que gótica ou barroca e possam iluminar o escuro com uma capacidade mínima de 5 velas. Sobretudo pertinaz é estarem a caveira e a coluna vertebral levemente à mostra e que exista um grande latifúndio dorsal. Os membros que terminem como hastes, mas bem que haja um certo volume de coxas e que elas sejam lisas, lisas como a pétala e cobertas de suavíssima penugem, no entanto sensível à carícia em sentido contrário. É aconselhável na axila uma doce relva com aroma próprio, apenas sensível, o mínimo de produtos farmacêuticos. Preferíveis, sem dúvida, os pescoços longos, de forma que a cabeça dê por vezes a impressão de nada ter a ver com o corpo
e a mulher não lembre flores sem mistério. Pés e mãos devem conter elementos góticos discretos. A pele deve ser fresca nas mãos, nos braços, no dorso e na face, mas que as concavidades e reentrâncias tenham uma temperatura nunca inferior a 37 graus centígrados, podendo eventualmente provocar queimaduras de primeiro grau. Os olhos que sejam de preferência grandes e de rotação pelo menos tão lenta quanto a da Terra, e que se coloquem sempre para lá de um invisível muro de paixão que é preciso ultrapassar. Que a mulher seja, em princípio, alta, ou, caso baixa, que tenha a atitude mental dos altos píncaros. Que a mulher dê sempre a impressão de que, se fechar os olhos, ao abri-los ela não mais estará presente com o seu sorriso e suas tramas. Que ela surja, não venha. Que ela parta, não vá. E que possua uma certa capacidade de emudecer subitamente e nos fazer beber o fel da dúvida. Sobretudo, que ela não perca nunca, não importa em que mundo, não importa em que circunstâncias, a sua infinita volubilidade de pássaro, e que, acariciada no fundo de si mesma, transforme-se em fera, sem perder a sua graça de ave, e que exale sempre o impossível perfume, e destile sempre o embriagante mel, e cante sempre o inaudível canto da sua combustão, e não deixe de ser nunca a eterna dançarina do efêmero e eu, sua incalculável imperfeição. Constitua a coisa mais bela e mais perfeita de toda a criação inumerável. Vinícius de Moraes. Até amanhã.